conversa agora com Alcemir Palma. Ele que é gestor cultural, é membro representante aí da Folia de Reis de São José dos Campos e também aí do Ponto de Cultura Bola de Meia, né? Conta pra gente esse trabalho já que você desenvolve, né, há anos que a gente conhece, e que une o lado da gestão cultural, o olhar governamental e também o olhar da cultura popular, Alcemir. Opa, é muito bom ter essa visão, né? Eu sou voluntário do Bola de Meia desde 2004 e participo do grupo de Folia de Reis desde 2005. E nesse período eu tive algumas experiências como gestor cultural em Jacareí, em São José dos Campos e em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, né? onde eu moro. E é muito bom estar dos dois lados porque isso possibilita entender como que você estabelece um diálogo, como que você entende tecnicamente as questões internas das prefeituras para poder colocar em prática aquilo que possa ajudar com mais facilidade, com mais agilidade, questões ligadas, por exemplo, a financiamento ou até a abertura de editais, né, com as instituições e, claro, com os pontos de cultura. Bom, eu vou chamar a atenção aqui, 2004, que o Alcemir conversou agora, tá aqui, Alcemir, ó, atrás de você, ó. Vem cá para você ver. Aqui, ó, mim que cria o programa Cultura Viva, o primeiro edital que reconhece 272 organizações, 45 em São Paulo. Então você falou uma data que é um marco importante, que é um divisor de águas na cultura brasileira. Você participou desse processo, né? E agora nós estamos em 2026. Para você, o que evoluiu nesse tempo? O que ainda falta evoluir? Né? Essa retomada também agora dos fóruns, né? Que faz mais de uma década que não acontecia. Conta um pouco esse processo para a gente. Em 2004, o Bola de Meia foi contemplado no primeiro edital do Ministério da Cultura, né? É uma data importantíssima. A gente brinca lá que a gente já era ponto de cultura antes de ter essa definição. Esse período foi um período assim muito, muito rico e aí a gente pode falar sobre algumas questões. Apesar da gente de ter algumas baixas ou de ter algumas regressões na política pública de cultura, os pontos não pararam, né? Então os pontos sempre tiveram ativos. Para você ter uma ideia, dá para dar alguns exemplos, né? A Lei Cultura Viva ela é de 2014, então ela é um marco, né? Então a gente já tem uma política de Estado. Quando você estabelece em lei uma política que trata desse tema, já temos uma política de Estado. Depois, em 2016, a gente tem a Instrução Normativa número 8. Ela detalha como que é a relação dos pontos de cultura, como é que é a relação com as comissões e como é que vai ser a seleção dos TCC, são os termos de compromisso cultural, que é tipo um contrato quando há quando um ponto é selecionado. Então, lá em 2016 a gente já tem essa definição. E os pontos de cultura, em 2020, tiveram um papel ativo e fundamental na aprovação da Lei Aldir Blanc, que era uma lei emergencial. Então, apesar da gente viver naquele período, tanto na pandemia quanto um momento conturbado em nível nacional, né, uma série de associações, a sociedade civil mobilizada, né, para poder aprovar algo que beneficiasse a artística, os pontos de cultura tiveram um papel importantíssimo até a efetivação da LAB, que foi no final de 2020, os municípios receberam recursos e puderam ajudar. Esse daí também foi um outro marco, né? Porque a partir da Lei Aldir Blanc, agora novas políticas também de fomentos culturais estão sendo pensadas e agora tratadas como prioridade, né? Parece que um olhar um pouco mais diferenciado, né? Após a LAB, aí teve duas propostas que foram para o Congresso Nacional, que era a Lei Paulo Gustavo, né? Era um projeto de lei, e a Política Nacional Aldir Blanc. Elas foram aprovadas em 8 de julho de 2022. Eu não esqueço da data porque é meu aniversário. Em 2022, mas elas só foram se efetivar em 2023, porque quando voltou o Ministério da Cultura. E aí, depois teve uma outra alteração na LAB, especialmente, que uma parcela da LAB para estados e municípios que recebam mais de 360 mil, eles têm que destinar 25% daquilo que recebe para o Cultura Viva. Então, o Cultura Viva ganhou uma injeção de recursos
nos municípios e nos estados para poder fazer editais, para poder agora, como é o nosso caso aqui, para poder fazer a teia, né, que é uma teia paulista, né? Há alguns municípios que farão teias municipais para poder realizar bolsa, prêmio, né? Então há um recurso destinado. Então quando você fala, isso retornou, mas está retornando, eles retornaram com esse incremento. Então agora a gente da sociedade civil tem que aproveitar esse momento, que tem recurso, que dá para fazer edital, que dá para fazer esses momentos de encontro, como está sendo agora, e brigar para que tenha efetivamente, além da PNAB, que tenha recursos específicos no Cultura Viva, porque a Instrução Normativa de 2016 já dizia isso, nos orçamentos da União, dos estados e dos municípios. Bom, para esse fórum específico, que demanda você traz? Qual é o eixo que você escolheu? Eu contribuí com o eixo 1. O eixo 1 é o Plano Nacional Cultura Viva. E esse é um eixo, eu diria que é um eixo mais difícil, tomando como similaridade o CPF da Cultura, né, que é o Conselho, Plano e Fundo. O plano, como é que a gente imagina os próximos 10 anos? E aí pegando os planos, o Plano Nacional, que a gente só teve um, que foi de 2010, depois ele foi prorrogado, e há uma discussão agora do Plano Nacional para que ele esmiúce mais com diretrizes, com objetivos e ações. Então você pensar um plano setorial Cultura Viva exige esse exercício do que a gente quer em cada etapa desses 10 anos, né? E aí só quando ele for aprovado efetivamente, mas vamos imaginar aqui de 26 a 36 ou de 27 a 37, para a gente ter algum tipo de referência. O que eu quero nos próximos 10 anos? Né? Tudo bem, a gente pode ter várias propostas. Eu quero que todos os municípios brasileiros tenham um ponto de cultura. Eu quero que tenha 0,0 do Fundo Nacional de Cultura para o Cultura Viva. Mas eu acho que esse é o mais difícil, porque você vai ter que construir, passar pela Câmara, aprová-lo e aguardar que a gente tenha esse detalhe. É um papel da Teia Nacional e um papel posterior, inclusive, porque você só apontar as prioridades agora é difícil. E o segundo eixo, né, que eu participei também, que é o da governança, né? Então, a gente já tem como fazer a governança já. Né? Eu tenho dito isso em vários momentos, por conta da PNAB. Todo o recurso da PNAB, e aí estou falando, vamos tratar de municípios e estados, né, que tem a parte do Cultura Viva, cabe aos pontos de cultura entender esse processo, porque tem que ter uma escuta para a divisão dos recursos da PNAB. Então, esse ano, todos os municípios e o estado vão fazer escutas para discutir a divisão de 2027. Então, é um espaço de governança. Os editais do Cultura Viva, por exemplo, ele prevê, segundo a Instrução Normativa de 2016, que a comissão seja paritária para fazer a seleção desses editais. Lá também diz, e vale para os editais que estão, para quem está executando o TCC agora, né, que é o Termo de Compromisso Cultural, que tem um monitoramento desses resultados, que tem um monitoramento do que esses pontos estão fazendo. E esse monitoramento tem que ser feito em conjunto. Então, a gente pode falar de governanças em diversos aspectos, mas eu falo, tem um que é objetivo agora, que você tem condição de participar desde a divisão dos recursos até acompanhar a execução, né, do plano de trabalho daqueles que foram selecionados. Bom, gente, esse Alcemir Palma, gestor cultural do Vale do Paraíba, né, aqui representando a Folia de Reis de São José dos Campos e o Bola de Meia, direto do Castro Mendes Teatro de Campinas. Paulista, dos pontos e pontos de cultura, cultura viva, tecendo o bem viver. Queremos agradecer também a presença de mais um parceiro da cultura aqui na nossa cidade de Campinas, nosso querido vereador Gustavo Peta. Muito obrigada, Gustavo, pela sua presença aqui com a gente. E lembrando, gente, vamos manter os celulares desligados ou no vibra, para que a gente possa ir aproveitando. E hoje nós temos aqui no palco um encontro muito interessante entre dois pontos de cultura da nossa cidade. É o ponto de culturas da Rádio Sucata e o ponto de cultura Quintal Garatujá. Eles desafiam a cultura do consumo e do descarte, e que são aqui da cidade de Campinas, e para agora começarão uma grande saudação à nossa cultura popular. Com a gente agora, Dudu Ferraz e Rádio Sucata.
Boa noite, gente. Boa noite. Viva a cultura viva! Simbora! Viva a cultura popular! Ô mestre, lhe peço a pensa, nessa trilha eu não sigo só. Ô mestra, lhe peço a pensa, abre os caminhos, desata os nós. Ô mestre, lhe peço a pensa, nessa trilha eu não sigo só. Ô mestra, lhe peço a pensa, abre os caminhos, desata os nós. Ô mestre, lhe peço a pensa, nessa trilha eu não sigo só. Ô mestra, lhe peço a pensa, abre os caminhos, desata os nós. Ô mestre, lhe peço a pensa, nessa trilha eu não sigo só. Ô mestra, lhe peço a pensa, abre os caminhos que eu não caminho só. Eu ando em bloco, em bando, em banda, pra fazer ciranda, de ter sintonia, pra mudar o nó. É o maior que provó, que pensa que tá inventando a roda, sem saber que antes de ser moda, a roda foi feita com muito suor. Gente bamba, cheia de borogodó. Gente bamba, cheia de borogodó. Viva a folia, viva a viola de seu Tião. Viva a santidade, mestra Raquel Trindade. Viva os tambores de auxílio, mestre Marquinhos tem elevado, que puxa a tirica, o samba de bumbo pra todo lado. Nas asas da Tainã floresceram joias e baobás. Cachoeira é uma roda de jogo pra nossa Marabá. Não caminho só, eu ando em colo, eu ando em banda, pra fazer ciranda, de ter sintonia, pra mudar o nó. É o maior que provó, que pensa que tá inventando a roda, sem saber que antes de ser moda, a roda foi feita com muito suor. Gente bamba, cheia de borogodó. Gente bamba, cheia de borogodó. Urucumbos, buitas, piquixingues, axé e leorum. Tem o axé e o proceder, brincadeira não tem hora pra escutar o urucumbaca. É sempre tempo com as cacheirosas, comia na rua como berra-faca. Terra fértil e de luta, que muita gente aduba. Esse santo é homenagem dos pontos de cultura. Ele peço a pensa, nessa trilha eu não sigo só. Ô mestra, ele peço a pensa, abre os caminhos, desatar os nós. Ô mestre, ele peço a pensa, nessa trilha eu não sigo só. Ô mestra, ele peço a pensa, abre os caminhos, desatar os nós. Ô mestre, ele peço a pensa, nessa trilha eu não sigo só. Ô mestra, ele peço a pensa, abre os caminhos, desatar os nós. Ô mestre, ele peço a pensa, nessa trilha eu não sigo só. Ô mestre, ele peço a pensa, abre os caminhos, desatar os nós. Ô mestre, ele peço a pensa, nessa trilha eu não sigo só. Eu, enquanto como muitos daqui, cria e aprendiz de tantos mestres, de tantas mestras, quero pedir licença e a bênção dos meus mestres, minhas mais velhas, dos mais velhos, para puxar um fio da memória, um fio da história de todos os mestres que fizeram a nossa história através da gente. Um fio que não vem para vender, não vem para amarrar, vem para passar, conectar, terceiro vem viver. Entre a gente criar teias, criar rede, criar conexões. Quero lembrar os nossos 7 homenageados dessa noite, mestres que não só ensinaram com afeto, mas que lutaram dentro dessa rede dos pontos de cultura e que nós, no 4º Fórum Paulista dos Pontos de Cultura, homenageamos essa noite. Mãe Isabel Rochossi, Equete de Oiá, mulher negra, estilista, artesã, educadora popular. Nasceu no Rio, fez história aqui na nossa terra, em Hortolândia, com a
Viva a nossa querida Mãe Isabel! Quem é que lembra do nosso querido mestre Alceu? Músico, ator, percussionista, pesquisador, coroa mais boy, ninja crioulo. O nosso querido começou a fazer teatro lá nos anos 70, muito importante para o teatro negro daqui e de tantos lugares. Ah, mestre Alceu, fazia teatro com seus parceiros, o mestre DC, o mestre Lumumba, o Jonas Lemos. Ao encontrar Raquel Trindade, fez história na cultura popular. Junto com a sua companheira Rosa e toda a sua família, fundou um grupo, Urucumbos, Cuítas e Quigenes, retomando o samba de bumbo, tradição dos seus avós, não é? Do molestrão, sua mãe deixou de ser um repolho. Olha lá. Ah, que lindeza. Viva o mestre Alceu! Dona Neide do Divino ganhou projeção estadual e nacional como uma das maiores referências nas festas do Divino Espírito Santo. Foi uma grande professora. Viva os nossos professores! Ela também trabalhou na Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Na sua escola de música, ela ensinou a juventude com rigor artístico e humanidade. Viva a professora Neide do Divino! Viva! Viva! E a dona Eleonora de Oiá? Mãe da Morixá. Mãe Eleonora, quem que lembra da mãe Eleonora? E mãe Isabel. Baiana de Acarajé, educadora, empreendedora e uma das grandes lideranças, né? Do Povo de Cultura Caminhos, do ILEACé, Omoiabadão Caibó, do grupo de dança Oxobá, do grito cultural, do Miss Beleza Negra, do Flor de Tentê. Ela se foi vítima da Covid-19 na pandemia, mas o seu legado continua aqui, ó, em nós. Viva! Viva a Eleonora! E o seu, nosso mestre Lumumba. Meu mestre Lumumba é um luthier de tambores e tradutor de cosmologias. Atuou no movimento negro unificado, do MNU, no grupo de teatro Evolução daqui. Fez história por onde passou. Por onde passou ele fez história. Ah, meu saudoso mestre. Quando encontrou o mestre Didi, ele levou a sua luteria à estética do sagrado. E defendeu a retomada do matriarcado com a nossa querida Nádia. Ele pesquisou e registrou a língua de preto, banto, gente, nagô, e lançou o álbum Ifé Boboayê, Amor pra Terra Toda. O seu legado segue no Instituto Boboayê. Viva o mestre Lumumba! E o Marcos Pardini, que foi gestor público, intelectual orgânico, escritor prolífero, articulador cultural, transitava com rigor entre a gestão cultural, a comunicação, a educação e a memória
desigualdade racial também. Cadeirante, desde 2016, longe de recuar, ampliou sua atuação política-cultural, incorporando a acessibilidade como mais uma dimensão das suas muitas lutas. Viva o Bababá! Todos os meus ancestrais déficos não genéticos, os caveiras, mancos, deformados, aleijados, que foram esquecidos no processo de eugenia, mas que trouxeram os primeiros fios dessa teia para que a gente pudesse não só reexistir, mas viver de cultura, como se não fosse ninguém, ou se todos, uma pessoa só, uma só vida fossem. O mestre dessa roça, nessa tua eu não sinto só. O mestre dessa vez, aos caminhos de Santa Cruz. O mestre dessa vez, nessa tua eu não sinto só. O mestre dessa vez, aos caminhos de Santa Cruz. O mestre dessa vez, nessa tua eu não sinto só. O mestre dessa vez, aos caminhos de Santa Cruz. Gostaria de saudar aqui, isso não está no script, mas Marcos Brito, que dirigiu essa cena, meu primeiro professor de teatro. Marcos Brito, grande mestre de teatro de Campinas. Bom, hoje aqui a gente está celebrando o começo de um encontro bem importante, é o 4º encontro do Fórum Paulista de Pontos de Cultura. Bom, vocês podem ter percebido que a gente não está tocando instrumentos muito convencionais aqui, né? Esse aqui, a gente vai cantar algumas músicas aqui, que é um trecho do show Nascente, que também é um encontro de 2 pontos de cultura, como a Lê falou. O encontro do ponto de cultura Rádio Sucata, que faz esse trabalho incrível, dessa pesquisa, dessa prática, de construir com aquilo que a gente achava, que a gente pode chamar de lixo, em instrumentos musicais. Na figura, tá aqui, de Paulo Salmassi, que é o construtor, mestre, eu acho, que hoje está aqui na bateria com o Pinto Coelho e aqui em Andar com o Monteiro. Eu sou do Ferraz, sou do Ponto de Cultura Quintal Garatuja, e a próxima música a gente vai cantar, que é uma música também que vem de outro encontro, o encontro do Quintal Garatuja com uma nascente. E essa música brinca com a ideia de que a expressão humana, a criação artística, ela é como uma nascente, que em seu subterrâneo vai acumulando, até que uma hora, alguma coisa acontece. Uma pedra rola, e dali nasce o veio de um rio, uma poesia, ou até mesmo outros encontros. Eu tenho um prazer enorme de chamar no palco Aia Cia de Dança, que vai dançar com a gente a próxima música. Uma referência da dança aí na nossa cidade, Ana Pia Macifolha, que misturam música, dança contemporânea, dança pop, tradições de matriz africana, danças de tradições
brasileiras e tudo mais, são campeões, rabelaram a Olimpíada de Paradança, ganharam um monte de medalha. E uma das medalhas foi para a próxima música. E a primeira vez que a gente vai tocar e dançar juntos aqui é agora. Então, é isso. Compartilho com vocês esse momento, a gente também. E simbora? Necessidade de cantar as belezas da vida, as angústias do mundo, os limites da carne, a grandeza das almas, sons e palavras sobre nós, para beber de onde pariu, onde pariu. Para beber de onde pariu, onde pariu, de onde pariu, nasce no peito a necessidade de cantar as belezas da vida, as angústias do mundo, os limites da carne, a grandeza das almas, sons e palavras sobre nós. É como nascente a poesia, brota da vida e a faz recriar. Brota nascente, transforma a vida, a poesia de papo pro ar. No peito da gente faz cidadania, abre caminho pra se imaginar. A partir do que sente um novo presente, fica evidente que deve brilhar um sorriso da gente. Imediatamente se abre contente no encontro do olhar. Vejo na frente um tanto aparente, alguns desafios a se enfrentar, em que a nascente mostra o caminho e a poesia pode ajudar. Mundo cantador,
Até daqui a pouco, que a celebração continua. Pedro, posso tirar aqui? Me avisa. É. Cajuru, aqui no interior paulista, a Luciene Beleboni, que é gestora do Ponto Arte Caipira, também está presente no 4º Fórum de Cultura Paulista. Qual que é a importância de estar retomando, né, esses diálogos e de vocês de Cajuru estarem presentes nesse fórum? Obrigada aqui pela oportunidade e a importância de estar aqui, assim, é a primeira vez que a gente participa. Nós já estamos há 25 anos na estrada, porém como Ponto de Cultura é a primeira vez, através do edital nós fomos premiadas, né? E só por isso que a gente pôde estar aqui. Então é importantíssimo todo esse processo que vem acontecendo na cultura viva, que está acontecendo aí no âmbito cultural, né? Eu acho que, enfim, olharam pra gente. Bom, conta um pouco pra gente dessa estrada de 25 anos, então, Jubileu de Prata. Bom, o jubileu é de prata, mas o caminho acho que deve ter sido traçado com muito suor, né? Ah, muito suor, choro, né? Suor, choro e lágrimas e muita alegria também, né? A nossa defesa é pelas Folias de Reis. Então a gente tem um trabalho lá de base mesmo com... eram 11 Folias de Reis, hoje a gente tem 23 na região. Então é um trabalho de apoio, né? E de muito cuidado, porque afinal de contas é fé, é devoção, então a gente não pode interferir. Então é uma forma, a gente contribui, né? De uma forma, por exemplo, nós por conta desses editais a gente conseguiu fazer doação de 8 sanfonas, de 20 violas e todos, vamos dizer assim, um kit, ou melhor, um embornal, né? De instrumentos. Embornar, cheio de coisa de Santo Reis, né? Então, eu acho que esses elementos, eles mesmos falam que se não fosse esses projetos que vêm do governo, né? Eles não teriam sobrevivido à Covid. Fora que perderam muitos mestres, perdemos muitos mestres, salve, mas com os instrumentos e com as reuniões e oficinas, né? Então a gente conseguiu. Fora isso, a gente tem um trabalho lá também de arte naif, que é o meu finado pai, que ele pintou... Qual era o nome do seu pai? É Lourenço Beleboni, tudo indica que está junto ao São Pedro, tentando entrar no céu, né? Porque fez muita arte. E aí, ele pintou, com 68 anos, ele se descobriu naif e deixou um legado de premiação, né? Inclusive na Bienal de Piracicaba e em outras galerias de grandes portes compraram. Então a gente tem um trabalho também de divulgação do trabalho dele. E tem outro trabalho também que é de patrimônio material e imaterial. Então a gente faz uma mistura, tudo junto assim, sabe? Nossa, me chamou a atenção a respeito dos números das Folias de Reis, porque a gente vê um processo contrário, né? Na maioria das cidades, aí, ainda mais com a evolução, hoje com tecnologia, as pessoas não querem mais participar dos grupos tradicionais. Normalmente as cidades que tinham bastante grupos, hoje se resume a 1 ou 2, né? E vocês passaram de 11 para 23, né? Ainda teve a questão da Covid. Como foi esse processo de convencimento que vocês devem ter ido buscar os jovens, né? Os parentes desses mestres que já não puderam estar mais juntos para poder retomar essas Folias de Reis? Sim, exatamente. É uma questão de não institucionalizar. Se institucionalizar a Companhia de Reis, ela vai acabar. Né? Então tem que ter um cuidado muito grande no trato, e aí a força está no oferecimento de instrumentos, né? Porque eles andam 11, 20 dias pelas ruas debaixo de chuva, é um período de chuva. Então a gente fez esse caminho junto e foi analisando as dificuldades dele e a gente foi suprindo aquilo que a gente via que eles precisavam, né? Certamente que está na juventude, mas nós temos grandes mestres aí dando oficinas, dando cursos. Então, nós chegamos aí ao Sesc Pompeia, fizemos um trabalho belíssimo lá, foi uma glória. Então a gente busca esse intercâmbio também com eles.
Deixa pra gente aí, deixa pro nosso internauta, pro nosso espectador, telespectador, o contato, as redes sociais do Ponto de Cultura Arte Caipira, para eles conhecerem mais. Arte, underline, não é isso. É espaço, underline, cultura, underline, arte, underline, caipira. É isso? Ficou claro? Acho que é isso, né? E aí, pessoal, salve os foliões de reis que estão nos assistindo e viva Santos Reis! Viva Santos Reis, direto do Teatro Castro Mendes, Campinas, 4º Fórum Paulista de Cultura. No Teatro Castro Mendes, em Campinas, 4º Fórum Paulista dos Pontos de Cultura, eu encontrei aqui uma representante das artes cênicas. Ela é a Dessa Souza, ela é a atriz, ela representa o coletivo teatral Bando Trapos, lá da Zona Sul de São Paulo. Como que tem sido feito o trabalho de vocês na Zona Sul? Como que vocês têm levado as artes cênicas para a comunidade? Bom, o Bando Trapos é um coletivo que atua no Campo Limpo, né? Nós estamos lá desde meados de 2011, ali a gente vem de uma escola de teatro, então a gente começa a atuar com esse nome em 2013 e a gente faz uma pesquisa de território mesmo, assim, a gente atua dentro do território, conversa com as pessoas, colhe histórias, a gente inventou um termo que chama Terra História Poranduba, né? Que é o nome da nossa pesquisa. E a ideia é a gente ir conhecendo aquele território, conversando com o Campo Limpo, conversando com as pessoas e a partir dessas histórias a gente cria as peças teatrais. E aí não que a gente só circule ali, só apresente ali, a gente circula pela cidade também, mas com esse olhar de contar as histórias daquele espaço que é incrível, maravilhoso. Assim. E que histórias saem dessas pesquisas, desse processo de escuta, né? É o processo de escuta e processo de olhar, né? Porque muitas vezes não é só nem ouvir, mas sentir, né? Que trabalhos já têm sido feitos nas artes cênicas, que temáticas? Tá. A partir dessa pesquisa, a gente já tem um espetáculo que chama Pirajussara, Vozes à Margem. Pirajussara é um rio que divide o Campo Limpo e o Taboão da Serra, e a gente colocou o rio como uma mulher que ela não é narrativa, ela não é uma narradora, mas ela é uma testemunha das histórias do bairro. Então, nesse espetáculo, a gente conta, por exemplo, a história de um dos nossos mestres locais, que é o Geraldo Magela. É uma história real, que é um homem que saiu do interior de Minas, foi morar no Taboão da Serra e criou uma casa de cultura chamada Candearte, e aí ele faz um boi que sai pelas ruas uma vez por ano. A gente fala de mulheres, fala muito sobre mulheres, sobre maternidade, a gente fala sobre direito à terra. Então, são assuntos que a gente vai colhendo, né, das pessoas, mas que a gente transforma em ludicidade, de alguma forma. Dentro disso, a gente já criou contação de história também, que a gente chama de ter histórias. E aí, cada história vai virando uma contação de história diferente. É isso. Tem uma história interessante também, que é da Beth, do Grupo Vital, que ela transformou a casa dela num espaço de teatro, dando aula de teatro para crianças. E aí a gente vai transformando essas histórias em ludicidade, em temas, né, para trocar com as pessoas. Quer dizer que vocês vão amarrando também aí as outras ações culturais, os outros pontos de cultura, os outros espaços de cultura que existem dentro da comunidade. Exatamente. Exatamente. O Bando Trapos, ele não existe sozinho, até porque o Campo Limpo é um território de rede muito grande, assim, né? A gente cresceu na frente de uma praça, né, num espaço que é na frente de uma praça. Então, essa relação com o território ela é fundamental. Assim, a gente não consegue atuar, né, existir por muito tempo sem estar em contato com os outros espaços do território. Então, tem Sarau do Binho, tem a Agência Solano Trindade, tem Candearte, tem um monte de gente que é parceira. E aí, acho que são as atividades que você faz, conhecendo esse território, conhecendo essa realidade que te permite hoje usar, por exemplo, uma mensagem como essa: só baixo a cabeça para enxergar o meu coração, só ele presto reverência? Eu sinto que a gente trabalha quando a gente trabalha com território, com escuta de histórias, a gente trabalha com o protagonismo das pessoas, né? A gente pensa muito um teatro, um fazer cultural que está para além de um palco com o público, né? A gente entende que o público, ele é a gente também, assim, a gente também é público. Então, acho que tem essa coisa do protagonismo, assim mesmo, da comunidade, sabe?
de poder olhar para as pessoas e dizer, poxa, a sua história é importante, né? Então vou levar ela por aí, ou não, né? Desde que, que se tenha o desejo, enfim. Mas é isso, e aí acho que a questão do registro. A gente tem visto muita importância de registrar as nossas histórias, porque já tem as histórias que a gente conhece não foram contadas por nós, né? Então, povo periférico, né? Somos pessoas periféricas, pessoas imigrantes, a maioria veio de outras cidades, de outros lugares para poder se encontrar e fazer teatro ali no Campo Limpo. E aí a gente então debate essas questões também, assim, né? De tipo, vamos contar agora as nossas histórias, registrar isso? Porque alguém vai escutar ela daqui a um tempo, assim, eu acho que tem esse lugar aí. Bom, e esse lugar hoje você está aqui representando, né? Nesse quarto fórum. Qual é o grupo, qual é o eixo que você definiu, ou vai participar de todos, vai tentar participar? Ó, eu dei uma olhadinha ali, e aí eu fiquei entre 1 e o 3, porque o 1, que é o Plano Nacional de Cultura, que pra gente é uma luta constante, que a gente precisa conseguir pleitear. Porém, esse eixo eu já estou estudando em outros fóruns, né? No nosso fórum local a gente já está estudando isso. E eu gostei bastante do 3, que fala sobre sustentabilidade nas ações artísticas. E acho que é um desafio importante para a gente pensar junto. Então, eu estou bem tendendo para o eixo 3. É esse desafio importante que a Dessa Souza e vários integrantes aqui de Pontos de Cultura buscam, né, encontrar aqui no 4º Fórum Paulista dos Pontos de Cultura em Campinas, São Paulo.